Muito bem, vamos lá. Nós iniciamos aqui o nosso trabalho, o livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia do Chico. Nós estamos na primeira parte falando de biologia e nós vamos seguir a partir das questões 35 e seguintes. Só dá um retorno para Marion, por gentileza, pessoal, no texto, sobre o som. Ok, né? Belezinha, então. Então vamos lá. Nós vimos no nosso encontro passado, na questão número 34, cheguei a comentar com vocês, né, sobre o interesse que os nossos colegas, né, que levaram essa pergunta para Emmanuel, sobre a denominada árvore genealógica, né, se essa parte da genealogia tem alguma relação, alguma significação no plano espiritual, né? Cheguei até a postar para vocês aquele desenho, né, da minha árvore genealógica e uma pesquisa, né, que eu acabei desenvolvendo, e ela seguiu por 9 gerações, né? Então a gente conseguiu fazer toda essa linhagem consanguínea dos meus familiares desde lá do tronco da nossa árvore, né? E aí então a pergunta que fica é se persiste no plano espiritual essa relação consanguínea. E aí então o que foi colocado aqui por Emmanuel para nós, dizendo que na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares, e ora nos trabalhos regeneradores na Terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. E aí então, na árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então aqui a gente lembra que a consanguinidade ela tem muito a ver com os nossos interesses humanos, né? Tanto é assim que nós percebemos realeza, heranças e tudo mais, né? Tudo isso vinculado às relações consanguíneas. Porém, no plano espiritual, na verdade, ali nós temos os sentimentos sinceros, temos o amor, temos ali a aproximação dos indivíduos, né, nessa busca do crescimento e do fortalecimento dos laços de amor entre cada um, né, entre todos eles, né. Então aqui, agora no plano, na questão número 35, a gente já vai entrar aqui um pouco num tema um pouco mais técnico, mas a gente vai tentar trazer aqui uma reflexão assim mais acessível para todos nós, né, já que nós falaremos aqui sobre genética. Então, na questão número 35, bom dia, abraço. Na questão número 35 é perguntado aqui, então, a genética está submetida a leis puramente materiais? Né? Então, uma pergunta bastante válida pelo fato de nós termos essa nossa visão de que a genética é algo essencialmente biológico, enquanto que compreendendo a realidade espiritual e sabendo a forma como os espíritos influenciam na elaboração do nosso organismo, do nosso corpo físico, nós teremos aqui então essa visão que vai além, transcende a fronteira, a barreira do mundo material e começa agora a entrar no mundo espiritual. Isso significa que quando nós temos então o espírito no processo de reencarnação, em que a força dos seus pensamentos, a sua força mental, influencia na elaboração do seu organismo, que nós inclusive chegamos a comentar o modelo organizador biológico, né? Então a mente, o perispírito e o corpo físico, há essa influência. Porém, dentro da nossa visão, dentro da nossa visão científica, o que nós vamos encontrar é apenas ali o entendimento de que todos os seres vivos são seres meramente materiais. São vivos, possuem a constituição biológica, porém, a sua origem, o seu destino,
ficam exclusivamente voltados para o mundo físico. Então, nessas perguntas que nós fizemos, né, trouxe para vocês aqui uma pesquisa para ajudar aqui no nosso entendimento. Então, inicialmente nós temos que, a partir da perspectiva espírita, nós temos então que, conforme Emmanuel responde para nós aqui, ele vai dizer assim: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque os geneticistas comumente se deparam com incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações, né? Ou seja, mudam. Tem ali, né, toda aquela regra que acaba sendo estipulada, que acaba sendo definida, e de repente surge um fenômeno que é necessário criar nova teoria. Né? Exatamente porque os agentes de mudança, que são esses agentes psíquicos, causados pelo princípio inteligente, que é o espírito, acabam depois provocando ali, gerando fenômenos que não são compreendidos. Então isso significa que a ciência está em constante evolução, sem dúvida nenhuma. Porém, o que nós vamos encontrar é a falta de, muitas vezes, de respostas que ainda serão devidamente elaboradas pela nossa ciência, conforme a nossa própria ciência fosse desenvolvendo, mas ainda limitada apenas pela visão do mundo físico, do mundo material. O Brás colocou aqui: qual o fator que entra em um teste de DNA? Quando se estuda essa parte de genética, Brás, nós temos ali, né, uma divisão celular nos gametas masculino e feminino, que a gente lembra que nós temos ali uma divisão, dois tipos de divisão celular, né, que é a meiose, que é um tipo de divisão que acontece nos gametas, ou seja, naquelas células reprodutivas. Então você tem ali o masculino e o feminino. Quando tem essa divisão, metade do pai vai para a formação do embrião e a outra metade da mãe vai para a formação. Quando juntam essas duas metades, é exatamente aquilo que que constitui o organismo daquele bebê que vai ser gerado. E aí o teste de DNA, quando ele é realizado, pega-se então o código genético do filho e se compara se tem metade da mãe e metade do pai. Né? Oi, Marião, bom dia. Então metade da mãe e metade do pai, que é a comprovação que eles colocam. Então eles fazem comparações. Agora, se por acaso aconteceu de fazer um teste, e aí então coloco o do pai e coloco o da mãe, e o da criança tem a metade ali da mãe, que ali é o caso mais comum, né, de comprovar que aquela é a mãe de fato. São raros os casos em que existe um teste para se comprovar se a mãe é a mãe legítima, né? Mas geralmente é o pai, porque sempre, né, a mãe está sempre próximo da criança. Salvo, por exemplo, se a criança foi doada, foi abandonada na infância, e aí aparece uma mulher dizendo que é a mãe, aí é feito um teste. Mas geralmente é o pai que acaba sendo testado, né? E aí então nesse teste faz essa comprovação, para saber exatamente ali se batem metade do pai e metade da mãe na formação da genética do filho. Né? Então é assim que se faz o teste de DNA, através de comparação. Né? Então é um teste bem simples, na verdade. Hoje as crianças fazem isso na sala de aula. Os adolescentes, né, quando estão estudando genética, o professor coloca na prova ali vários pequenos mostruários de um trecho genético ali, né, de um gene, e aí pede para as crianças fazerem análise de quais são os modelos que formam aquela criança. Né? Então esses testes são feitos hoje no ensino médio, por exemplo, para as crianças fazerem na prova. Né? Então isso é bem importante. Então é assim que é feito. É simplesmente assim. Nós somos o retrato dos nossos pais. Para fazer um teste é só comprovar aquilo que forma o nosso código genético com aquilo que os pais trazem. Então tem que ser obrigatoriamente metade de um, metade do outro. Não tem como surgir ali um trecho que não faça parte dessa formação. Né? Então aqui, o que Emmanuel coloca para nós então,
é exatamente essa busca, né, do desenvolvimento da nossa ciência no entendimento de como o psiquismo pode fazer essa alteração. Então aqui eu trouxe para vocês uma análise sobre isso que diz assim: é colocado para nós então que esses agentes psíquicos, e também da mesma forma, como se não bastasse apenas os agentes psíquicos, que é o caso do espírito que se encontra ali se vinculando e colaborando com a formação do organismo que ele próprio vai utilizar, ainda há a influência dos espíritos que também trabalham nessa alteração. Vamos imaginar a seguinte, ou melhor, nessa construção. Vamos imaginar a seguinte situação. Um espírito que vai reencarnar, ele traz ali um desequilíbrio durante esse processo de gestação. Esse desequilíbrio psíquico pode causar alguma alteração no seu organismo. Os espíritos então atuam de uma forma para que anulem a influência da força mental do espírito, para que o organismo possa não sofrer essa influência. Esse é um tipo de situação em que os espíritos vão agir. Né? Ou então no caso, por exemplo, em que uma mãe passa por uma situação psíquica bastante dramática que possa, de alguma forma, influenciar a formação do organismo do filho, e aí então os espíritos atuam tentando anular, tentando proteger aquele corpo em desenvolvimento. Né? Então são situações hipotéticas que a gente coloca. Mas trazendo para nós, então, como nós vimos, uma análise mais científica, é colocado para nós aqui que a genética ela é uma ciência baseada nas leis materiais e da mesma forma também nas leis de probabilidade. Então, quando a gente faz ali uma análise, né, como qual é a probabilidade de um filho trazer essa ou aquela característica que os pais apresentam, né? Mendel fez isso lá no século XVIII, fazendo os testes ali com as famosas ervilhas, né? Para entender exatamente ali de que forma, quais são as probabilidades das características de um organismo influenciar o outro e tudo mais. Então a gente vê que a visão hoje da nossa genética é uma visão essencialmente material, pelo próprio desenvolvimento biológico e também dessas probabilidades. E aí então, tudo isso então governado por esses mecanismos dessa herança, né, que o próprio Mendel trouxe para nós, além também de mutações, de recombinação genética, né, e outros fatores também, né, no caso epigenético também, que são influências externas que podem influenciar no desenvolvimento do organismo. Né? Então, o que nós percebemos é que o DNA, que é essa conhecida, né, famosa molécula central da nossa genética, então ela vai operando segundo essas interações que existem, né, entre físico e químico, né, que já hoje são bastante conhecidas. Então, esses fenômenos que nós vemos hoje, fenômenos que muitas vezes são imprevistos, né, como no caso de mutações, por exemplo, são explicados por essas situações aleatórias. Então a gente lembra de Darwin, quando ele fazia os estudos sobre a evolução das espécies, ele começava então a analisar sobre as pequenas mudanças que aconteciam, e essas mudanças que aconteciam nos animais, por exemplo, favoreciam algumas características, enquanto que acabavam limitando outras características. Então, alguns animais que apresentavam algumas cores que facilitavam sua sobrevivência, acabavam se propagando, enquanto que aqueles que não tinham aquela mesma cor, que não trazia algum tipo de proteção, fazia com que aquela característica acabasse se reduzindo cada vez mais até ser extinta. Então a gente vai percebendo que alguns animais vão apresentando características e que gerações após gerações, fazendo com que eles se tornem mais favoráveis para a sobrevivência daquele indivíduo, vá propagando as características genéticas. Então isso acontece de uma forma aleatória. Então nós temos ali várias situações que vão surgindo. Né? Da mesma forma que nós temos também essas próprias interações de fatores externos que nós não compreendemos, né? Que os cientistas hoje estudam tão bem. Então, por exemplo, a gente vai colocar, no caso de uma alteração genética relacionada com esses fatores ambientais,
A gente lembra que o indivíduo, que um organismo que nasce num determinado local, que traz ali, por exemplo, temperatura, influência da alimentação, influência das características atmosféricas, toxinas que podem ser envolvidas e tudo mais, isso vai de alguma forma, pode de alguma forma alterar essa expressão do indivíduo sem mexer necessariamente no DNA. Mas ainda assim isso é um processo material. Então quando nós falamos a respeito dessa intervenção espiritual ou desses agentes psíquicos em termos biológicos, isso não é possível fazer uma comprovação ainda. Por isso, então, o que Emmanuel coloca para nós é que existem ainda muitos fatores que vão surgindo aqui na nossa vida terrena que os cientistas não levam em consideração, exatamente pelo fato de que nós vamos perceber que o espírito influencia a matéria, porém, na nossa visão de seres encarnados, nós não conseguimos alcançar essa dimensão psíquica, essa dimensão espiritual. Então, daí então que nós vamos perceber que enquanto nós continuarmos aqui, vivendo no mundo material, com a nossa visão voltada apenas para o mundo material, nós sempre teremos uma limitação. A própria origem da vida, como nós já conversamos, ela é um fator fundamental. Porque de onde surge a vida? Enquanto nós temos uma visão material, nós vamos sempre apostar na ideia do acaso, vamos sempre utilizar o acaso como sendo o fator principal da origem de tudo, sem considerar o ponto espiritual. Então daí que a falta de entendimento sobre essa realidade espiritual que nós temos, ela se torna não apenas um limitador do nosso entendimento, mas também dificulta o próprio direcionamento de nossas pesquisas. Por que eu vou direcionar para investigar algo espiritual se eu não acredito, exatamente, se eu não acredito que o mundo espiritual existe? Então nós ficamos sempre restritos dentro daquele ambiente, a gente vai aprofundando cada vez mais o entendimento sobre estrutura de uma molécula, vamos entendendo sobre a estrutura do DNA, por exemplo, mas a gente sempre vai procurar estudar sempre ali o que ele tem de material, quais são os elementos químicos, que tipo de matéria que tem ali, como isso pode ser alterado e coisa e tal. Então a gente vai se aprofundar cada vez mais, mas sempre dentro daquele ambiente restrito, limitado. O dia que a nossa visão passar para o mundo espiritual, aí então nós abriremos um outro universo de pesquisas. Mas isso vai depender muito do próprio desenvolvimento do nosso entendimento sobre a espiritualidade. Algo que para nós ainda é bastante dramático, Porque a gente sempre vai acreditar que tudo acontece como obra do acaso. Questão aqui número 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Olha que pergunta interessante, Quer dizer, a genética sofrendo alterações, ou melhor, evoluindo, e quando a gente fala em genética nós falamos no melhoramento biológico, esse melhoramento biológico será capaz de melhorar o homem, o ser espiritual? Responde Emmanuel. Fisicamente falando, a própria natureza do homem vem melhorando o homem continuamente nos seus processos de seleção natural. Olha aí a ideia do Darwin, que ele sempre dizia, que os indivíduos que têm aqui, que são mais favorecidos, dentro daquele ambiente onde ele vive, é ele que vai se apresentar sempre essas melhorias. A gente lembra sempre que, eu comento com os meus alunos, que quando a gente estuda essa parte de seleção natural, a gente sempre pergunta, qual o indivíduo, qual espécie é a espécie mais forte, Então eu brinco com eles, quem que é o mais forte, o pinguim ou o elefante? Eles vão dizer, claro que é o elefante. Aí eu falei, então pega o elefante e coloca ele no Polo Sul para ver se ele sobrevive. Ele vai morrer de frio, enquanto o pinguim não. Agora você pega o pinguim e você coloca ele numa selva, ele vai morrer porque ali não é o ambiente dele. Então, na verdade, o indivíduo mais forte é o indivíduo mais adaptado.
Então, por isso, quando a gente fala em seleção natural, é exatamente essa adaptação. Conforme nós vamos evoluindo biologicamente, nós vamos sempre favorecendo a propagação daquele indivíduo, daquelas características mais favoráveis. E daí então que a gente vai perceber que essa mudança vem acontecendo desde os primórdios do homem, né, do ser humano, quando ele surgiu, né, nas características que nós temos hoje, há aproximadamente 200 mil anos, nós temos 200 mil anos de evolução biológica. Mudaram características físicas, mudaram características genéticas, tudo isso pelo fato de nós virmos aqui sempre evoluindo na tecnologia, na inteligência, até mesmo nos nossos valores, colocando ali a ideia de Emmanuel, quando ele fala a resposta de Emmanuel, que fala para nós, né, que sobre os agentes psíquicos e também ali a interferência espiritual que altera, que influencia de alguma forma a nossa genética. Então, nesse período de 200 mil anos, as mudanças foram acontecendo. Muitas vezes mudanças sutis que nós nem percebemos. Então nós vamos analisar, por exemplo, capacidades digestivas, capacidades neurológicas, físicas, todas as características do nosso desenvolvimento. Então, certamente a biologia trouxe essa mudança. Porém, a pergunta que foi feita trata exatamente se nós, como seres humanos, como espíritos, nós também melhoramos, né? Então ele continua assim dizendo: nesse sentido, né, falando sobre seleção natural, nesse sentido, a genética poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivaram a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora de eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Então aqui, olha só que interessante, quando ele fala para nós aqui sobre políticos racistas, Emmanuel traz aqui, né, faz uma referência ao contexto histórico da época em que o livro foi publicado. Nós lembramos, né, que essa eugenia, que é esse processo de seleção de indivíduos, era o que acontecia na época da Segunda Guerra Mundial com o nazismo, né, que procurava ali a raça pura. Então, eram formas de fazer essa seleção, por exemplo, castrando pessoas, evitando a reprodução de pessoas de outras etnias. Então, sempre fazendo com que aquela raça superior, entre aspas, da forma como eles entendiam, se propagasse enquanto que as outras eram eliminadas. Isso é um tipo de eugenia. Eu vou até ler um artigo para vocês aqui, para entendermos um pouco mais. Então, quando nós falamos em melhorias genéticas, nós temos ali a evolução, que isso como acontece de uma forma natural, mas isso nós vamos também fazendo, até mesmo, né, provocado pelas ações das pessoas, dos cientistas, dos políticos, para fazer com que haja essa melhoria de etnias, enquanto que alguns indivíduos são favorecidos em detrimento da sobrevivência de outros. Então, quando nós falamos em biologia, a própria natureza age, mas nós também temos ações da própria sociedade terrena. Mas no caso de melhoramento espiritual, vai depender exatamente do crescimento de cada indivíduo. Vai depender das suas experiências, do seu aprendizado, da sua transformação moral. Então tem um artigo interessante, eu vou ler mais uma vez aqui para vocês, para a gente poder contextualizar aquilo que Emmanuel está falando para nós. Então ele começa dizendo para nós que a própria seleção natural faz com que haja essa melhoria biológica. Mas ele diz assim que a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se a ciência investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivaram a iluminação das almas, poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Então vemos que, se o psiquismo interfere no desenvolvimento genético, significa que um psiquismo equilibrado também trará melhorias,
Mas aí é o efeito contrário, não é a genética que vai melhorar o espírito, é o espírito que vai melhorar a genética. E depois ele chama atenção. Mesmo porque, de outro modo, se nós pensarmos no melhoramento apenas biologicamente, poderá ser uma notável mentora da eugenia, essa escultora das formas celulares, mas ela será fria para o espírito humano e poderá se transformar naquela ferramenta abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Olha só então. Então essa eugenia era algo muito presente naquela época. Né? E da mesma forma nós tivemos também no final do século XIX, naquele período em que nós estávamos ali vivendo no Brasil, essa pós-escravidão, por exemplo, ali também tinha essa ideia, né, de evitar que houvesse a propagação daquela etnia negra em detrimento daquela etnia europeia que vivia aqui no Brasil. Então a gente vai percebendo que as nossas escolhas, as nossas ações vão trazendo sempre esse prejuízo, porque nós trazemos o conhecimento científico, porém nós não temos os valores, como acontece nas tantas áreas, né? Nós percebemos que o desenvolvimento, por exemplo, da energia nuclear é uma grande descoberta, sim, é uma grande descoberta, que nós ainda precisamos aprender a dominar completamente. Mas de que forma que nós utilizamos? Na criação, por exemplo, de armas nucleares. Nós criamos a nossa engenharia, com que finalidade? Muitas vezes criando equipamentos militares para destruição em massa. Nós temos a economia da mesma forma, de que forma que ela é utilizada, visando o acúmulo de capital e não simplesmente fazendo com que haja uma distribuição justa na nossa sociedade. Então nós vamos encontrar ali situações nas mais variadas áreas da vivência humana, percebendo que a inteligência precede o intelecto, precede os valores morais. Por isso, então, que muitas vezes as escolhas que nós fazemos são escolhas que são injustas, pelo fato delas favorecerem sempre aqueles que se encontram, né, no controle, no domínio de uma sociedade. Então a mesma coisa acontece também na genética. Nós aprendemos esses fatores de transformação, mas a pergunta é, de que modo que nós utilizamos isso? É sempre de uma forma negativa, sempre procurando favorecer indivíduos em detrimento de outros, sendo que todos nós, espíritos encarnados, somos ali, né, dentro daquele pensamento cristão, todos nós somos irmãos em evolução. E se todos nós somos irmãos, por que alguns irmãos são mais favorecidos do que outros? Então esse é o drama que nós vivemos ainda, pelo fato de termos o intelecto em desenvolvimento e os valores demorando muito mais para poder também evoluir, para poder se desenvolver. No próximo que nós temos aqui, o Brás colocou, né, engraçado que André Luiz narrou Nosso Lar, departamento reencarnatório, né? Pois é. Então ele vai falando, então essa visão do mundo espiritual, Brás, que a gente tem, é uma visão que traz para nós o entendimento de que existe uma preparação prévia para que o espírito possa reencarnar. E essa preparação, não tenhamos dúvida nenhuma, influencia o organismo que aquele indivíduo vai utilizar para a sua experiência terrena. Essa influência para nós ela é totalmente desconhecida. Então nós ficamos imaginando, né, o que os geneticistas do plano espiritual, o grau de conhecimento que eles possuem que nós ainda sequer sabemos existir. De toda a programação, de toda a influência, de todo o entendimento que se tem. Muito bem, 37. Diz aqui para nós, as combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações? Aqui a mesma coisa que nós vimos na anterior, o indivíduo pode se tornar mais inteligente, mais talentoso, mais habilidoso, a partir das alterações genéticas que possam acontecer? Naquela época não se tinha a expressão engenharia genética, como nós temos hoje, né? Essa engenharia genética, ela hoje pode ser trabalhada para, por exemplo, eliminar determinadas doenças que podem ser detectadas previamente. Então, um bebê que se encontra ali em desenvolvimento durante a gestação, é feito ali um exame de DNA e é possível prever quais são as doenças que ele pode desenvolver.
Nós tivemos, por exemplo, o projeto Genoma, né, um conhecido projeto Genoma, que foi aquele trabalho internacional com várias instituições trabalhando para decodificar o código humano. Isso já acontecia com plantas, já acontecia com animais, né, porque quando se fala em eugenia, que nós comentamos agora há pouco, que é essa seleção de espécies mais favorecidas aplicadas nos seres humanos de uma forma injusta, como foi o caso do nazismo que nós comentamos, esse tipo de ação de eugenia acontece, por exemplo, na botânica e acontece também na zootecnia, onde nós temos ali profissionais que atuam na reprodução de animais para a produção de leite, para a produção de ovos, até mesmo para a carne que nós nos alimentamos. Então, as melhores espécies são escolhidas. Onde nós temos ali, por exemplo, espermatozoides de animais machos que são favorecidos fisicamente, para poder fazer com que a sua descendência também traga os mesmos benefícios. Então, isso acontece na parte da veterinária, e acontece também na parte da botânica, escolher as melhores espécies de plantas para que nós possamos produzir os melhores alimentos, os melhores frutos. Só que isso acaba saindo desse nível da botânica e nível da veterinária e entrando na parte humana. E quando entra nessa parte humana, nós vivemos esse drama moral de escolhermos indivíduos que são biologicamente superiores aos outros. Mas dentro dessa parte de superioridade genética, também vem aqui agora a parte moral, a parte intelectual. E aí a pergunta é, será que alterando os genes nós conseguimos fazer uma alteração nas características intelectuais de um indivíduo? A resposta dos espíritos, então, aqui no caso de Emmanuel. Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualização espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Nós vimos isso quando nós estudamos no Livro dos Espíritos a influência do organismo sobre a matéria. E aí quando nós estudamos naquela parte, eu trouxe para vocês aquela reportagem que falava sobre a briga que se teve naquela época quando Einstein faleceu. E aí então pegavam o cérebro dele, e aí o cérebro desapareceu, depois apareceu, e fizeram estudos para ver exatamente que tipo de estrutura biológica tinha o cérebro de um gênio como foi Einstein. Um gênio da física, um gênio da nossa ciência. Ou a mesma coisa poderia se fazer se tivessem, por exemplo, o cérebro de um artista como Leonardo da Vinci. Certamente se procuraria, olha, o que o cérebro dele tem de tão importante que faz com que ele tenha aquela genialidade. E aí sim, nós continuamos, como é colocado para nós aqui, ainda existe essa vontade, esse desejo de se encontrar na matéria a fonte da genialidade de alguns indivíduos. Da mesma forma acontece, porque hoje o que mais chama a nossa atenção, e chegamos a falar sobre isso numa outra oportunidade, é que nós vemos hoje nesses vídeos que circulam pelas redes sociais, que mostram crianças que apresentam certas habilidades. Então é aquela criança que tem 3, 4 anos de idade, que executa ali uma peça complexa num piano. Temos ali uma outra criança que é capaz de fazer uma pintura. Uma criança que apresenta ali uma habilidade científica, uma criança que apresenta essa habilidade especial nesse campo. Mas a gente não vê pesquisas que acontecem dentro do campo moral. Crianças que são generosas, crianças que trazem ali um comportamento sereno, equilibrado. Isso não chama atenção, O que chama atenção são essas demonstrações de genialidade dentro do campo intelectual ou algumas habilidades artísticas, Então isso é mostrado para nós. Então a pergunta é, o que aquela criança tem de genial
na sua estrutura genética. Então o que Emmanuel comenta conosco aqui é que existe essa ideia de que fazendo esse melhoramento genético, isso, lembrando que isso esbarra de uma forma perigosa nessa ideia da eugenia que nós comentamos há pouco, mas se esse melhoramento genético traria pessoas mais habilidosas. Inclusive, me recordo de uma reportagem que foi veiculada ali por volta dos anos de 1990, que falava sobre, era um documentário, que falava sobre melhoramento genético para esportistas. Era aquela época, né, o documentário tratava daquela época da Guerra Fria, quando pegava, por exemplo, atletas da União Soviética e faziam com que jovens, nesse caso ali, jovens campeões, atletas da ginástica, atletas do atletismo e tudo mais, ficassem juntos, pegando, por exemplo, uma atleta com um atleta, para que eles então reproduzissem um filho que tivesse a habilidade dos dois. Então, embora não fizesse uma alteração genética, pegavam, vamos dizer assim, duas espécies que apresentavam essas habilidades para que, através da reprodução, pudessem gerar um superatleta. Isso não deixa de ser uma forma de eugenia. E isso era bastante dramático naquela época, porque existia, da mesma forma que nas décadas de 1950, 1960 e 70 principalmente, quando nós tínhamos a Guerra Fria, que era ali polarizada pelos Estados Unidos e União Soviética, eles brigavam entre si para demonstrar aquela superioridade de um sobre o outro. E aí nós tínhamos então uma influência política, nós tínhamos aquela corrida espacial, mas ao mesmo tempo nós tínhamos também uma corrida dentro dos esportes. Boicotes que aconteciam em Olimpíadas, né? 1980, Olimpíada de Moscou, os Estados Unidos não participaram. Depois, em 84, Olimpíada de Los Angeles, a União Soviética não participou. Mas havia essa disputa por pódios e medalhas. E a melhor forma de fazer isso é apresentar os melhores atletas. E isso acontecia dentro daquele campo político de fazer com que houvesse esse tipo de reprodução. Então acreditava-se, por exemplo, que um indivíduo que tivesse como pais dois grandes atletas, grandes campeões, fosse capaz de gerar uma criança que apresentasse também essa superioridade. Então nós vemos ali que havia essa corrida naquela época, né? Então essa pergunta que foi feita, a gente vai observando que ela tinha muito sentido naquela época exatamente por causa desse conflito que existia ainda na época de uma guerra em que o povo querendo se sobrepor ao outro. Mas na atualidade, trazendo isso agora para o nosso século XXI, é possível nós fazermos, através dessa engenharia genética, alguma alteração que pudesse mudar as habilidades e o intelecto de um indivíduo? Fazer com que ele se torne mais inteligente? E aí o que Emmanuel chama atenção para nós é exatamente que a nossa ciência ela não leva em consideração novamente, e isso vai ser repetido várias vezes, o elemento espiritual. Porque o espírito, que o indivíduo que apresenta essas habilidades, isso é uma conquista que ele alcançou dentro da sua evolução espiritual e não dentro da evolução biológica. Porque nós podemos fazer com que um pintor, podemos fazer com que um cantor, podemos fazer com que uma outra pessoa, um cientista, podemos fazer com que eles apresentem ali as suas grandes conquistas e tudo mais, mas quando nós observamos o espírito que apresenta de fato essa habilidade, isso não é possível fazer a reprodução. Não é possível mudar o seu código para que ele apresente essa habilidade biológica sem que ele tenha habilidade espiritual. Ele pode ter um organismo favorecido para aquilo, mas se ele não apresenta o talento para aquilo, que é algo que pertence a ele pelas suas conquistas, isso vai ser simplesmente um trabalho infrutífero. Brás colocou, o cantor Zezé de Camargo estava ganhando muito dinheiro vendendo embriões de gado. Não, isso acontece, né, o Brás? Hoje nós temos, né, esses reprodutores de gado, de reprodutores de vários tipos de criação. Né, inclusive também a própria reprodução de plantas, né, como eu comentei com vocês. Isso é algo comum hoje, realmente é algo que
que gera muita riqueza para esses reprodutores, né? Então, faz parte das condições do nosso mundo hoje. Isso, de certa forma, nós podemos dizer que fez parte da própria evolução humana, né? A domesticação, por exemplo, das plantas que nós consumimos hoje, ela foi uma seleção natural naquela época. As diversas espécies que nós temos hoje de animais, as raças de animais, isso tudo foi consequência de uma seleção natural. Pegando, por exemplo, os cães no passado, a gente lembra que os cachorros, eles são, segundo as pesquisas que fizeram de genética, eles são todos descendentes dos lobos cinzentos do passado, que viveram com os homens lá há 200 mil anos, a 100 mil anos. E aí, conforme as crias desses animais foram surgindo e se tornando mais domesticáveis, eles foram reproduzidos, enquanto que os outros foram sendo simplesmente ali naturalmente excluídos da reprodução. Então a gente vai percebendo que tudo isso vai acontecendo de uma forma natural, mas também de uma forma intencional. Né? Mas aí a gente pergunta, né, qual o tipo de problema que isso pode trazer para os seres humanos. Angelina colocou, né, Deus nos criou simples e ignorantes, porém nos deu livre-arbítrio para as escolhas, né, evoluir ou estacionar. A decisão será sempre nossa. Né? E aí, para tomarmos essas melhores decisões, nós temos que ter essa evolução moral. Segundo Zíbia Gasparito, Salvador Dalí está reencarnado em São Paulo como advogado, mas nunca deixou de plantar ou pintar. Né? Desconhecemos, né, Brás? Mas fica aí. Dudu colocou, né, você sabe, né, no trabalho medíocre da semana passada, eu me vi desenhando um rosto de uma mulher com 2 lápis, né, um em cada mão. Foi estranho para mim, né? Um lado era esquerdo, o outro lado o rosto direito, né? Olha só que interessante. Me senti estranho quando vi ao acenderem a luz, olha só. Bem interessante, né? E não apenas o pitbull, né, Brás? Tem algumas espécies. Inclusive na Inglaterra tem uma raça de animais, de cães, que ela foi proibida de ser reproduzida no país. Exatamente pela agressividade que ela tem, né? Então, a gente vê que isso não deixa de ser um tipo de eugenia dentro desse grupo de animais, né? Mas vamos lá então. Então, mais uma vez aqui, como foi colocado para nós, eles podem, né, os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Questão 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo, né? Então, mais uma vez aqui, é uma reprodução aqui da questão número 35. Se a genética está submetida a leis puramente morais. Então, aqui na 38, o mendelismo, né, mais uma vez lembrando, né, que Mendel foi aquele monge cientista que fez as primeiras experiências com a genética, falando sobre probabilidades, herança genética e tudo mais. Então, o mendelismo realizou experiências notáveis, porém ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Lembra que observações positivas, essa expressão positiva, vem exatamente ali da comprovação que você pode ter através ali das observações, das análises, né? Vem do positivismo, lá de Auguste Comte, que nós já estudamos. Faz-se mister considerar igualmente que em escala decrescente, nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo, tomado para suas observações práticas, tais como complexos celulares de plantas e de animais constituídos por expressões rudimentares. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que quando nós analisamos essas pesquisas que são feitas sobre herança genética e tudo mais,
olhando de uma forma descendente, ele fala para nós sobre experiências que são feitas com camundongos, experiências que são feitas com plantas. Então, assim como Mendel usou ervilhas amarelas e ervilhas verdes para fazer suas experiências, nós temos hoje floristas que pegam rosas, por exemplo, uma rosa branca, uma rosa vermelha, para estudar se por acaso sai uma rosa cor-de-rosa. E qual a probabilidade de sair dessa característica? Pega, por exemplo, camundongo com pele branca, camundongo com pele preta, e faz o cruzamento para ver quais são as possibilidades. Então, o mendelismo trata exatamente disso, de você analisar as probabilidades da reprodução dos seres e da herança genética. Por isso, Emmanuel fala para nós que é um estudo decrescente. Decrescente ele é fácil, porque nós vamos encontrar espécies que têm uma estrutura biológica, orgânica, mais simples. Agora, quando nós falamos ascendentes, de pensarmos, por exemplo, nos seres humanos, já é diferente. Então ele diz assim para nós: em escala ascendente, contudo, onde a evolução psíquica apresenta suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Então, ao estudarmos a parte genética, olhando agora de uma forma ascendente, pensando na evolução psíquica, emocional, intelectual, no caso dos homens, por exemplo, a genética já encontra dificuldades. Porque você pode simplesmente fazer uma reprodução rápida de ratos em laboratório. Demora ali uma gestação de 3 meses, aquela espécie é rapidinho de você trabalhar com ela, você pode fazer observações e tudo mais, mas com seres humanos já não é assim. Embora experiências já foram feitas no passado, que nós comentamos sobre eugenia. Mas e a parte moral e intelectual? Como é que nós podemos comprovar isso? Porque você analisar um rato, você analisa apenas características biológicas, características físicas. Mas você analisar agora um ser humano, você vai também trabalhar agora com a parte intelectual e moral daquele indivíduo. E que tipo de experiência você pode pensar em fazer dentro desse campo moral e intelectual sem levar em consideração o elemento espiritual? É isso que ele comenta com a gente aqui então. Então são todas essas grandes expectativas que nós temos hoje de ver de que modo que a nossa ciência biológica pode se desenvolver sem levar em consideração o elemento espiritual. Então, eis aqui para nós o ponto fundamental aqui desse nosso estudo. Quais são exatamente ali as expectativas que nós temos com relação às nossas ciências médicas e biológicas, dentro desses campos cada vez mais profundos, estudando, por exemplo, a genética, e de até que ponto nós conseguimos avançar dentro da visão biológica material, sem levar em consideração o elemento espiritual. Porque da mesma forma que nós estudamos, quando vimos as 2 primeiras partes, falando sobre química, falando sobre física, nós vamos explorando cada vez mais energias, estudando a estrutura do átomo, estudando sobre as ligações que vão sendo feitas e tudo mais, mas vai chegar um momento em que será que nós vamos chegar ali no limite, onde nós não conseguimos ir além dessa parte material? Porque quando acabar essa parte material, aí então vem a parte invisível que nós não conseguimos perceber. Que é exatamente ali, por exemplo, estudar sobre os fluidos. Vai com Deus, Dudu. Até mais. Boa sorte lá. Que vem exatamente ali estudarmos sobre a visão agora do mundo espiritual. E sem falar na parte espiritual em si. Mas falar da parte fluídica, como por exemplo, se nós estudamos sobre a estrutura do átomo, como é que nós podemos analisar, por exemplo, a estrutura material que existe em colônias espirituais? Kardec, inclusive, estudou sobre isso lá no Livro dos Médiuns, quando falava sobre o laboratório do mundo invisível. Nesse laboratório do mundo invisível, ele falava, usando aquela experiência clássica, daquele espírito que se apresentou materializado para uma mulher, e ele apresentava uma tabaqueira, que era comum usar o rapé naquela época, de cheirar rapé e tudo mais. E aí então Kardec explorou essa ideia da tabaqueira, perguntando do que ela é feita.
O rapé que existia ali dentro era de verdade ou de mentira? Ou era só uma ilusão? Era possível os espíritos alterarem a matéria, produzindo, por exemplo, venenos? E aí foi dito que sim, era possível fazer essa alteração na estrutura molecular de elementos materiais, porém isso não era permitido. Então tudo isso foi conversado, foi falado sobre essa parte de fluidos. Será que as nossas ciências materiais, ciências físicas e químicas serão capazes de estudar a estrutura desses elementos fluídicos? A roupa, a vestimenta que um espírito apresenta? Essas descrições que nós temos sobre as colônias espirituais, sobre paredes, portas, janelas, pisos e tudo mais, isso tudo será que nós conseguiremos explorar a partir do conhecimento da nossa ciência física? Elas vão certamente ali avançando no seu conhecimento, mas enquanto não levar em consideração esse outro mundo paralelo que existe em torno de nós, que é exatamente o mundo espiritual, com essa sutilidade, além não apenas da parte material, mas também da parte moral, todas as nossas ciências terrenas ficarão limitadas. Então a pergunta que nós fazemos é: quanto tempo nós demoraremos para poder explorar esse campo de pesquisa? E certamente ele será abrir as portas para um outro mundo, em que nós começaremos do zero, né? Porque enquanto nós exploramos todo o nosso conhecimento estudando energias, estudando astros, estudando fluidos que existem aqui no nosso mundo material, quando nós abrirmos para o mundo espiritual, nós teremos ali um novo mundo para explorar. E vamos começar ali, né, como se fossem crianças, estudando ali primeiro no ensino fundamental, para poder aprender a conhecer tudo isso desde o seu princípio. Né? Então, pois é, Brás, tudo isso é importante para nós. Essa matéria quintessenciada, será que nós teremos oportunidade de ver as nossas ciências terrenas estudando essa matéria? Ou ela já vem sendo estudada, por exemplo, nessa matéria escura que nós comentamos, a matéria escura, energia escura que compõe todo o universo. Hoje ela já pode ser percebida. Agora, quando nós começarmos a estudar, será que essa matéria escura tem alguma relação com esses fluidos que compõem o mundo espiritual? Angelino trouxe para nós, né, necessário será vos conhecerdes como espíritos, né, pensar como espíritos, pensar e agir. Né? Então, quer dizer, tudo depende disso, dessa conscientização de quem de fato nós somos, para depois buscarmos tudo aquilo que está relacionado com essa nossa realidade. Enquanto não levarmos isso em consideração, como isso sendo algo real, que faz parte da nossa existência, nós continuaremos vivendo ainda na superficialidade da matéria. Né? E por mais que nós argumentemos isso, né, pensar, por exemplo, de pegarmos esses grandes pesquisadores e apresentarmos a possibilidade da existência do mundo material, primeiro que já existe uma negação natural, né, porque exatamente por causa daquele conflito que havia no passado entre ciência e religião, então não tem interesse em explorar. Para separar assim, aquilo que é espiritual é coisa de religião e aquilo que é material é coisa da ciência. Então, enquanto não tivermos essa aproximação entre essas duas áreas de conhecimento, a área espiritual e a área das nossas ciências, houver uma aproximação amigável, uma aproximação amistosa e interessada em conhecer realmente essa realidade, nós continuaremos vivendo essa separação como se o mundo espiritual fosse algo apenas de fé e o mundo físico fosse a nossa realidade. A gente tem um poder mental de tal forma que pode materializar objetos. Né? E essa força mental também ela é muito pouco conhecida, né? Mas certamente ela será compreendida no seu devido tempo. Então aqui, o que foi colocado para nós então, né, nessa 38, depois nós temos aqui a 39 também, que vai trazer algo interessante, que fala para nós quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e os animais. Né? Então quando fala sobre monstruosidades, é até uma expressão que nós não utilizamos mais, né? Que nós vamos falar sobre deformações e não monstruosidades, né? Você chamar uma pessoa de monstro é o tipo de expressão que hoje já não cabe mais, né? Mas o que coloca aqui Emmanuel é o seguinte: não podemos esquecer que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento.
E aqui é interessante essa primeira parte que ele comenta, porque pode passar despercebido isso, porque nós temos também essas mesmas deformações orgânicas que acontecem em animais. Porém, os animais não são submetidos a provas, ou provas ou expiações, porque para isso é necessário que o espírito faça escolhas que gerem para ele essas consequências. Os animais não são capazes disso ainda. Inclusive, esse é um dos temas, né, uma das grandes dúvidas que muitas pessoas apresentam perguntando por que os animais sofrem. Principalmente aqueles que são tutores de animais, né, que tem, por exemplo, ali uma pessoa que tem uma grande afinidade com um animal de estimação, com um pet, como é conhecido hoje, e de repente esse animal adoece, passa por uma fase difícil de sofrimento, até o momento em que ele desencarna. E a pergunta é, por que ele tem que sofrer se ele não tem nenhuma aquisição moral para poder contabilizar ali nas suas provas e expiações? Mas no caso dos homens aqui, e Emmanuel traz um artigo sobre isso, que o sofrimento dos animais estão relacionados com a evolução material desse princípio inteligente. Mas aí a gente não consegue compreender que a dor não está apenas vinculada a essa questão moral. A dor também é um estímulo evolutivo para o princípio espiritual na condição ainda animal. E isso ainda gera grande dúvida para nós, né? Porque para nós humanos a gente pode até pensar que numa reencarnação anterior houve alguma escolha equivocada e tudo mais, mas e os animais? Então a dor não é apenas relacionada à questão moral, mas a dor também é um estímulo evolutivo, dentro de um campo de entendimento que nós ainda não alcançamos. Mas ele coloca para nós também aqui que para o quadro de provações, esses fenômenos biológicos que trazem essas deformações e essas limitações fazem parte do campo de provas. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado sob penosos resgates do pretérito delituoso. Produtos teratológicos são resultado das deformações, que a teratologia, dentro da biologia, é uma área de pesquisa que procura estudar quais são as causas dessas anomalias orgânicas que acontecem. Animais, por exemplo, que nascem com 2 cabeças, crianças chifópagas, dentre outros fenômenos que vão acontecendo, né? Mas dentro do mundo humano, do espírito humano, esse é um campo de teratologia. Isso aí, Brás. Então, dentro do campo humano, isso está relacionado tanto para os pais como para os espíritos, como para a própria sociedade, ainda campos de luta expiatória. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Então a gente vai ver aqui também que esse processo evolutivo também faz parte essas deformações, essas experiências, também fazem parte do campo da evolução. A evolução anímica, nesse caso aqui, dos espíritos. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia encontra a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energias pura não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelados do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. Então ele traz para nós aqui sobre a responsabilidade que todos nós temos na geração dessas experiências dolorosas envolvendo essas anomalias biológicas. Então o indivíduo que traz ali grandes deformidades, nós já vimos tantas situações, né? Quando se fala, por exemplo, né, sobre aquelas crianças que nascem com grandes deformidades no corpo,
muitas vezes com ausência de membros. E isso certamente é algo bastante doloroso, que a nossa ciência hoje vai procurar em fatores genéticos e casualidades, quer dizer, por acaso aquilo surgiu, sem entender a necessidade do ser espiritual que se encontra reencarnado, se encontra em reencarnação. Então ainda para nós esses são grandes mistérios. Por que isso acontece? Porque a natureza não é perfeita, porque essas deformidades fazem parte do processo de desenvolvimento biológico. Mas por que um indivíduo vive isso e o outro não? É sorte, é azar? É questão de sorteio? Como isso acontece? Então temos ali várias questões ainda que só serão respondidas quando nós tivermos um olhar mais voltado para a realidade espiritual. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Depois vão perguntar, vai trazer para nós aqui na questão 40 a respeito da fecundidade e da esterilidade.